argumentos infalíveis para sua redação. Então agora eu vou passar para vocês algumas ideias de abordagens, algumas ideias de argumentos que você pode utilizar na sua redação. Eles funcionam para qualquer tema. Você precisa fazer as adaptações necessárias. Além dos argumentos, eu vou mostrar para vocês como que vocês podem inseri-los e quais repertórios que você pode utilizar com cada um deles. Assim você consegue ter um norte para você dar sequência aos seus estudos. A minha sugestão é que você não decore todos. Selecione alguns, 3, 4 argumentos para você ir treinando a sua redação. Mas você também não precisa se fixar a esses que você escolheu. Você pode trocar. Se você viu que um argumento não está dando muito certo, você não está conseguindo muito encaixar em todos os temas, troque e tenta outro. Vai treinando e vai vendo aquilo que funciona melhor para você, aquilo que você consegue falar com um pouco mais de propriedade. Então eu vou tentar te orientar da melhor forma para você conseguir usar esses argumentos em qualquer tema. Mas entenda que você vai precisar fazer as adaptações necessárias. Então nesse primeiro vídeo eu vou passar 5 argumentos, no segundo vídeo eu vou passar mais 5 argumentos e no último vídeo eu vou dar uma estrutura argumentativa pronta para você usar que funciona em qualquer tema. Então um dos parágrafos do seu texto eu vou construir com você e eu vou entregar para você como um guia para você usar nas suas redações. Primeira ideia de abordagem que eu vou passar para você é a história, é o nosso passado. Então você pode utilizar a história como um argumento, como uma abordagem dos seus textos. E você pode fazer isso de duas formas. A primeira delas é em forma de comparação. Então, por exemplo, numa temática sobre relações de trabalho, você pode pegar a Revolução Industrial, que mudou as relações de trabalho, e comparar com a situação atual. Durante a Revolução Industrial, houve muita exploração da mão de obra, muita exploração de crianças, de mulheres, cargas horárias intensas, muito desemprego, longas filas de pessoas procurando um trabalho e se colocando em situações de trabalhos degradantes para não ficar sem dinheiro, para não ficar sem ter o que comer. Com o tempo, a gente veio mudando, vieram legislações, vieram proteções ao trabalhador que foram mudando essas relações. E aí as coisas mudaram, as coisas melhoraram um pouco. Só que hoje a gente tem ainda situações análogas à escravidão, a gente tem mulheres recebendo menos que homens, crianças trabalhando, exploração da mão de obra, principalmente agora com os usos de aplicativos. Então a gente tem de novo situações exploratórias do trabalhador. Então você pega um fato antigo para fazer uma comparação com o fato atual. Eu peguei a Revolução Industrial e comparei com várias situações atuais em relação ao trabalho. E é assim que você pode utilizar a história nos seus textos para fazer algum tipo de comparação. A gente tem várias alusões históricas que você pode utilizar. A gente tem a Era Vargas, que trouxe muitas mudanças no Brasil. O governo do JK, que também trouxe muitas mudanças no Brasil. A crise de 1929. A gente tem a Segunda Guerra Mundial também, que trouxe muitas mudanças e que fala de muitas questões, não só da guerra em si, mas do preconceito, do julgamento, da teoria da eugenia, da manipulação. E a gente tem a nossa ditadura, que também traz questões como tortura, censura, alienação. E aí você pode então pegar esses fatos e fazer comparações com situações atuais. E o mais interessante de fazer essas comparações é você indicar para o seu leitor, é você indicar na sua redação que aquele problema atual que a gente viveu, ele já foi vivido em algum momento do passado. Então a gente precisa enfrentar, erradicar esse problema para que a gente não volte a vivê-lo em outras gerações, para que a gente não volte a vivenciar isso no nosso futuro. Outra forma de utilizar a história nos seus textos é para indicar a raiz de algum problema. Você vai demonstrar para o seu leitor que aquele problema ele é antigo. Por exemplo, em temáticas como racismo, você pode mostrar que a gente tem um passado vergonhoso de escravidão e que ele gerou uma grande opressão, um grande preconceito contra as pessoas negras que se perdura até hoje. Então é um problema que tem uma raiz histórica, é um problema já antigo e a gente vem carregando ao longo dos anos essa situação. Por isso que ele precisa ser enfrentado, ele precisa ser erradicado. E esse é um bom argumento para sua redação. Você demonstra que esse problema ele já é antigo, ele demonstra raízes históricas, então a gente tem que encerrar, a gente tem que acabar, já tá há muito tempo sofrendo, já tá há muito tempo em dívida com essas pessoas, com essa situação, com esses envolvidos. Então a gente precisa acabar com esse problema. É um bom argumento para você utilizar.
Aliás, o nosso passado colonial, ele traz diversas questões que você pode utilizar em relação aos negros, às mulheres, a exploração da natureza, política de uma forma geral. O nosso passado colonial, ele reflete ainda na gente nos dias atuais. Então, diferentes eixos temáticos você consegue inserir a questão do nosso passado como uma ótima abordagem. Segundo argumento infalível que você pode utilizar nos seus textos é a ideia de causa e consequência, ou como eu gosto de chamar, descrição e consequência. Por quê? Porque você vai descrever o problema, você vai explicar todo o problema para o seu leitor, mostrar como que ele acontece, por que que ele acontece, e aí no final você vai mostrar como que ele impacta os indivíduos, como que as pessoas sofrem com isso. É muito legal usar esse tipo de abordagem, só que eu sugiro que você faça isso no primeiro parágrafo do desenvolvimento. Como você vai fazer uma contextualização do problema, explicar como ele acontece, por que que ele acontece, quem são os culpados ou quais são as causas desse problema, fica mais interessante você deixar isso para o início do texto. E aí os repertórios para esse tipo de discussão vai depender muito do tema que você está escrevendo. A minha sugestão é, o que cabe melhor aqui são dados estatísticos. Eu sugiro que você tenha alguns dados estatísticos na manga, como carta na manga. Algum dado sobre desemprego, algum dado de educação, porque os dados estatísticos, eles comprovam os problemas que a gente traz. A gente mostra para o leitor, esse problema acontece. Pode ver pelos dados da pesquisa tal, pode ver pelas estatísticas da pesquisa de tal instituto. Então você realmente consegue comprovar para o leitor que aquele problema acontece. Então é legal ter umas cartas na manga, alguns dados estatísticos memorizados para você usar no seu texto. Caso você não consiga se lembrar exatamente de algum dado, de algum número específico, você pode utilizar expressões como cerca de, perto de, aproximadamente, mais ou menos. Seu repertório vai continuar legitimado, não tem problema nenhum. Além dos dados estatísticos, também cabe muito bem aqui exemplos e ilustrações. Os exemplos, eles demonstram que aquele problema ele é uma realidade. Por exemplo, numa discussão sobre o racismo, você pode trazer um caso de racismo que aconteceu recentemente, que repercutiu na mídia. Racismo no esporte. Você traz um exemplo do Daniel Alves, que não faz muito tempo sofreu um caso de racismo no jogo de futebol, que jogaram uma banana. Então você exemplifica, você mostra, tal problema de fato acontece na nossa realidade, ele pode ser visto na situação tal. Aí você traz um exemplo de algum fato que repercutiu na mídia sobre aquele assunto. E a gente tem nos noticiários vários casos de violência contra a mulher, contra crianças, contra idosos, de racismo. Nas redes sociais, as pessoas constantemente são atacadas pelo seu corpo, com comentários racistas, com comentários homofóbicos, e tudo isso vem repercutindo na mídia. Então você pode utilizar esses exemplos no seu texto, eles vão ser considerados repertório legitimado. A ilustração, ela é igual ao exemplo, só que são situações vividas em obras ficcionais. E é muito legal você utilizar, você pode pegar obras literárias, filmes, séries, novelas, até quadrinhos. Tudo isso é repertório legitimado e você pode utilizar nos seus textos. Então você explica o problema, você insere a ilustração no seu texto, porque a obra ela está representando a nossa realidade. Então você traz aquilo para ilustrar, para demonstrar como aquele problema acontece. Ele é tão importante de ser debatido que ele inclusive foi ilustrado em uma obra ficcional. Então é legal você trazer esse tipo de conteúdo para os seus textos. A terceira abordagem que você pode inserir nos seus textos é a falta de investimento. A falta de investimento é um argumento interessante para você trabalhar em temáticas que ressaltam a importância de algo, a valorização de algo. E aí você traz como argumento que por não ter investimentos o suficiente para aquele setor, para aqueles indivíduos, para aquela situação, o problema está persistindo. Nesses casos, é legal trazer uma citação que de fato mostra a importância de algo. Então, por exemplo, em temáticas ou em discussões que você está abordando a falta de investimento na educação, traz uma citação que mostre a importância da educação. E aí você mostra, é importante a gente investir em educação, tanto que o fulano falou aquilo. E aí você vai relacionar aquilo com a sua discussão, você vai mostrar, mas a gente não vem fazendo, a gente não vem dando a importância que merece. Então a citação vai funcionar dessa forma no seu texto. E falando em educação, eu trouxe duas citações sobre educação para você utilizar nos seus textos. Eu trouxe sobre educação pelo seguinte fato, não só para você utilizar em temáticas referentes à educação, mas porque você pode utilizar a falta de investimentos educacionais dentro de vários contextos. Dentro do contexto da economia, do meio ambiente, da consciência da população de uma forma geral, então se conscientizar sobre diversos
problemas, sobre diversos grupos da nossa sociedade. Então a falta de investimento educacional, ela é um argumento que vai casar muito com qualquer eixo temático que você trabalhar. Já anota as duas citações que eu trouxe para você. Educação nunca foi despesa, sempre foi investimento com retorno garantido. William A. Lewis, economista britânico. A outra citação é da Malala, ativista paquistanesa. Um livro, uma caneta, uma criança e um professor podem mudar o mundo. Essas duas citações são fáceis de memorizar, você não precisa memorizar as duas, mas tenha uma ou outra como uma carta na manga no seu texto. Às vezes você não sabe muito bem sobre escrever ou você achou super interessante para aquele tema, você pode utilizar a falta de investimento na educação como um argumento. E aí você traz essa citação para mostrar, olha, mas é importante investir na educação. Tanto que o fulano falou, ela tem um poder transformador. Então a gente precisa enfrentar esse problema. Quarto argumento infalível é a má influência da mídia. E aí eu quero atentar algumas temáticas que são interessantes para você utilizar esse argumento. O consumismo, os estereótipos que são retratados na televisão, as notícias fatalísticas ou notícias manipulativas, o cancelamento e a saúde mental, porque a mídia influencia as pessoas de forma a elas não se sentirem bonitas, a elas se compararem com corpos muito perfeitos, e isso pode intervir na saúde mental das pessoas de uma forma geral. Ou até a própria retratação exagerada de uma vida perfeita, de pessoas felizes demais, podem acabar interferindo também na autoestima dos indivíduos, na saúde mental deles. A influência da mídia é um argumento muito interessante para você utilizar nos seus textos quando a gente se refere a um comportamento da sociedade ou a essas temáticas que eu trouxe aqui para você. E aí, sobre a influência da mídia, eu tenho uma citação que é infalível e que vai te ajudar muito a utilizar esse argumento. Anota aí. Aquilo que foi criado para se tornar instrumento de democracia não deve se tornar mecanismo de opressão. Pierre Bourdieu, sociólogo francês. Então essa citação ela já se explica por si só. É porque tá falando da mídia como um mecanismo de opressão, que tá oprimindo as pessoas. E aí você consegue inserir isso em vários contextos. Então tudo aquilo que é referente ao comportamento das pessoas, a forma como a mídia manipula as pessoas, manipula o comportamento delas, ou faz com que as pessoas sintam em relação a elas mesmas, tudo isso você pode usar essa citação. A má influência da mídia é um excelente argumento. E eu trouxe pra você uma citação que embasa esse argumento e você pode encaixar em variados contextos. Faça uma boa escrita. E aí o último argumento dessa aula é a falta de representatividade. E aí você pode pensar, dependendo do tema que você está escrevendo, numa falta de representatividade política ou midiática, ou dependendo do tema, até as duas. Por exemplo, na questão indígena, a gente tem uma falta de representatividade política e a gente tem uma falta de representatividade midiática também. Então você pode utilizar os dois argumentos, trabalhar os dois num único parágrafo ou cada um em um também, se você conseguir fazer isso com bastante profundidade. A falta de representatividade ela é ideal para quando a gente está trabalhando aquelas temáticas de grupos minoritários e diversos outros grupos que são marginalizados e por isso eles não têm uma representatividade ou política ou midiática. É um argumento bem interessante e ele é legal para as temáticas que envolvem a importância desse grupo ou a falta de apoio que esses grupos vêm recebendo, e aí você tem alguns repertórios que podem embasá-lo. Já anota aí. Todos devem ter a mesma importância. São Tomás de Aquino. Então é uma citação bem legal, ela é fácil de decorar, ela é muito tranquila e você pode utilizar para embasar essa falta de representatividade. A mídia ou a política não vem dando a importância que algum determinado grupo da sociedade precisa, e aí você usa essa citação para embasar esse argumento. Um outro argumento, e aí eu quero que você use com bastante cuidado para a argumentação acabar não ficando muito distante, é a teoria de eugenia do nazismo. A eugenia ela defende o controle social por meio da seleção de aspectos considerados superiores. Então, se você for usar a teoria da eugenia dentro dessa temática de falta de representatividade, você tem que usar ela em forma de analogia. Da mesma forma como a eugenia no nazismo selecionava as pessoas a partir de características consideradas superiores, na atualidade existem algumas pessoas que acabam tendo mais destaque, mais importância, mais privilégios. As pessoas costumam dar mais credibilidade a um determinado grupo. Então, você acaba usando a eugenia em forma de analogia, porque senão vai ficar muito distante, vai parecer que você está forçando a barra. E isso não é legal. Então toma esse cuidado. Deixar claro, da mesma forma como no nazismo, na atualidade existe uma noção de superioridade de pessoas X, Y, em detrimento de outra. Deixa claro que é uma analogia.